Olá, aluno interativo. Antes do início da aula, onde você vai assistir agora, em poucas palavras eu quero dar aqui o nosso agradecimento em nome da escola a você, aluno interativo, que se dedicou durante todo esse ano letivo e os demais anos que esteve conosco, pela sua dedicação, pelo seu estudo, seu empenho, seu foco. E aqui o nosso objetivo é, de fato, dar o melhor para vocês. E pensando em dar o melhor, pensamos em começar o nosso canal interno de TV e lançamos o ITV, canal onde está disponível algumas aulas, onde os professores utilizarão esse estúdio para gravar e passar questões e dicas do Enem. Estamos dando início com o ITV com o projeto do Aulão em Casa, onde você irá, no conforto de sua casa, assistir aquele aulão que aconteceria em algum auditório, em algum espaço que estaria acontecendo para o nosso aluno. Então, aproveite o conforto da sua casa, aproveite o seu local, onde você esteja, do seu próprio celular mesmo, assistam essas dicas com os nossos professores, com essa equipe fantástica do Interativo. E em nome da direção, o nosso muito obrigado e desejamos a você muito sucesso. Foco, determinação. Temos certeza que iremos comemorar no final de tudo isso a aprovação de cada um de vocês. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Tudo de bom e boa prova. ITV Colégio Interativo, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, estamos aqui para trabalhar com o professor C uma parte de História. Na aula de revisão de hoje, nós vamos trabalhar os itens, ou alguns itens para o Enem. Na nossa aula, o aluno interativo vai ter que lembrar que ele vai se deparar com a questão com a seguinte forma. Texto base, charge, imagem, poesia e música. Segundo momento, o índice, ou melhor, a chave de comando para começar as alternativas. Então, pessoal, 3 passos. Primeiro, texto. Primeiro, a charge ou a imagem. Segundo, o que a gente chama de chave de comando que vai conectar essa informação primeira às 5 alternativas. Então, vamos ao nosso primeiro item, que é o item sobre a crise 29. Temos uma imagem, crise de produção, não há empregos, povo unido jamais será vencido, fome, miséria, queremos trabalhar e um homem que está aqui tocando fogo em uma determinada quantidade de materiais. Você, então, está com a questão voltada para uma crise do capitalismo. Isso fica muito claro. Vamos agora à chave de comando. A situação ocorrida na charge tem sua origem no modelo econômico. Alternativa A, feudal, que serve aos interesses de uma realeza e acaba por superproduzir, gerando uma desvalorização econômica e uma quebra no sistema monetário. Lembre-se que a crise do capitalismo não aconteceu no mundo feudal, uma vez que o feudalismo não é ainda pertença do capitalismo. B, socialismo que concentra toda a produção sob a tutela do Estado. Logo, estando a esfera pública esgotada administrativamente, as crises financeiras. Lembre-se que no socialismo nós não temos a perspectiva da presença do capital. Na alternativa C, mercantilismo, com a concentração de bens numa pequena classe de comerciantes que leva ao colapso econômico, assim quebrando as relações mercantis. Você sabe que nós não temos no mercantilismo nenhuma quebra. D, escravismo, que com a ausência de mercado consumidor, os produtos vão se aglomerando até não e logo surge a necessidade de especular para vender. Há um problema porque essa crise da imagem não remete a nenhum escravo, nós não temos nenhum escravo nessa imagem. Por fim, a alternativa E, que é o nosso gabarito liberal, aonde o Estado não controla a economia capitalista, possibilitando a superação, logo o empobrecimento da população. Lembre-se que na sociedade liberal nós temos a perspectiva de entendermos a crise do capitalismo como a liberdade de produção e a quebra da economia e a intervenção do Estado em seguir. No próximo item nós temos 2 imagens bastante interessantes. Bolsa de Valores mais uma vez e o nosso amigo Vladimir Ilyich Lenin. Essas 2 imagens parece que elas estão tentando se comunicar.
E nessa comunicação, vamos perceber o que diz a chave de comando. Lenin aponta para as consequências da concentração de capital, a queda do capitalismo, consequentemente a falência da burguesia. Ao somar a crise da Bolsa de Valores com a Revolução Russa, a consequência foi. A questão está perguntando a você não sobre Revolução Russa, não está perguntando a você sobre a crise de 29. A questão está mostrando que Lenin aponta a crise do capitalismo e crise de 29, mas a Revolução Russa desemboca em qual consequência? A alternativa A é a primeira sugestão. O nascimento de regimes totalitários apoiados por uma burguesia desesperada, dando origem ao fascismo e ao nazismo. Nós sabemos que a crise do capitalismo junto com o socialismo faz o nascimento justamente dos estados totalitários. A burguesia desesperada, ela busca dentro da lógica do capitalismo se defender, criando estados totalitários. O gabarito, então, é a nossa alternativa A. Na nossa alternativa B, que é um elemento distrator, vai tentar distrair você, diz a queda dos partidos de esquerda em países capitalistas, pois ficaram enfraquecidos com a expansão socialista soviética, causando uma migração de esquerda para o RSS. Por mais que essa alternativa B seja conveniente para a história, ela não indica a chave de cadeamento das duas imagens anteriores. Veja ser outro elemento distrator. O fim sumário do capitalismo que se curvou ao socialismo de Estado implantado por Lenin em 1922 ao fundar a URSS, estabilizando as relações políticas no interior da Europa. Veja que nesse momento eu posso até especular que isso aconteceu. No entanto, não chegou a acontecer e não é isso que a imagem está retratando. Na nossa alternativa D, a propagação do socialismo por toda a Europa, assim concretizando o projeto de Trotsky em consolidar em todos os países europeus a igualdade social. Trotsky não aparece na imagem, nem muito menos Stalin. É a imagem de Lenin, então a alternativa D, por mais que fale sobre a ideologia correta de Trotsky, ela não nos remete ao gabarito ao qual nós já encontramos. É a fortificação, o fortalecimento da URSS com Stalin e a política de agressão ao nazismo, dando início à Segunda Guerra Mundial. Isso porque o totalitarismo e socialismo são incompatíveis. Veja, a alternativa fala de elementos verdadeiros para a história, mas não relata em nenhum momento a relação entre Lenin e a crise 29. Próxima questão, nós temos um texto mais complexo e nesse texto a gente vai tentar descobrir qual é a temática central. Lembre-se, até agora fizemos 2 itens. O primeiro item trazia uma imagem, segundo item trazia também uma imagem. Nesse terceiro, vamos trabalhar com o texto. Fica mais complexo porque a gente tem que ir em busca do tema ou da temática textual. Vamos em busca dessa temática. Os historiadores discordam sobre a exata porcentagem de escravos na população total de Atenas no século IV. Mas Moses Finley afirma que a proporção era tão grande quanto o conjunto dos estados escravocratas do sul na América. Paremos no texto agora. Veja, eu tenho a palavra escravos e a palavra escravos está trazendo 2 situações históricas, uma na Grécia e comparando com o sul dos Estados Unidos. Veja que esse texto é um texto temático. Ele coloca 2 grandes civilizações, civilização norte-americana, sul, e a civilização grega, ateniense, imbricando as duas na relação da escravidão. Tema central, escravidão. Seguindo em diante, em 1860. E que os proprietários de escravos na Grécia eram até mais amplamente distribuídos entre a população livre do que na América. Ele ainda está fazendo uma comparação entre Grécia e América. A economia grega não era tão dependente da escravidão como as economias das Índias Ocidentais. Agora ele está fazendo uma comparação econômica entre a Grécia e a economia das Índias Ocidentais e do sudeste dos Estados Unidos. Agora ele está novamente fazendo uma comparação entre as Índias, Estados Unidos e Grécia, com um único elemento chamado escravidão no aspecto econômico. No entanto, Finley argumenta persuasivamente que a instituição era um elemento intrínseco à sociedade helênica. Instituição do quê? O aluno interativo lembra. Instituição da escravidão. Helênica, aqui significa para nós a cultura grega que apoiava o discurso da escravidão, como você encontra em muitos e muitos textos de Aristóteles.
Além disso, as cidades em que a liberdade alcançou sua expressão mais alta, mais claramente, Atenas, eram cidades em que a escravidão florescia. Assim, a história da Grécia antiga apresenta o mesmo paradoxo que deixou as americanas, perplexos a partir do século XVIII. Liberdade e escravidão pareciam avançar juntas. Tema central, escravidão na Grécia, utilizada também nas Índias, América do Sul, parte sul da América do Norte. Então, tema central, escravidão. Vamos agora tentar, dessa escravidão, perceber o que a chave de comando nos diz deste novo item. A chave de comando simples diz: a escravidão ao longo da história deixou suas marcas através, ou seja, onde ficaram as marcas da escravidão? As relações ou das relações de produção no feudalismo. O aluno interativo, então, não precisa continuar mais a leitura dessa questão, pois feudalismo não está para nós como sendo um elemento ou um período ou um modelo econômico medieval que se pautava na escravidão. Logo, o feudalismo não deixa marcas através da história porque não usou a escravidão como sendo a base principal do modelo de trabalho. B. Dos proprietários de escravos, começou bem, que na Grécia Antiga era um indicador de poder aquisitivo e prestígio político, pois somente os altos cidadãos eram detentores de tal privilégio, sendo os escravos artigo de luxo. O escravo podia ser um artigo de luxo, mas você tem que lembrar que o cidadão não tinha altos postos e altos cargos por causa da quantidade de escravos. Este é um argumento do Brasil colônia. Era símbolo de poder ter escravo. Esse elemento não é um elemento grego, então a marca da escravidão ela existe e não é na Grécia e não é dessa forma. Então a A não é, a B também não é por enquanto. C. A expansão militar imperialista do Império Romano a partir do século III a.C., que foi fator responsável pelo fortalecimento do caráter escravista em sua sociedade e pela dependência de sua agricultura e atividades urbanas na mão de obra escrava. O aluno interativo pode, inclusive, fazer a leitura dessa questão de trás para frente. As atividades urbanas e agrícolas dependiam eminentemente da sociedade escravista, que era fortalecida e fornecida através das práticas militares expansionistas. Gabarito, alternativa C, está remetendo a uma herança da escravidão na sociedade, como a sociedade latina, ou a sociedade latina, que eu digo de língua latina, sociedade romana. Então, gabarito do nosso item C. Vamos então tentar encontrar quais são os elementos que nos distraem na alternativa D e na alternativa E. De sua origem africana, de cor negra, que identificavam o escravo e seus descendentes, tanto nas cidades gregas, quanto nas colônias do Novo Mundo, o que coloca as duas experiências escravistas no mesmo processo. Se eu for tratar de cor, eu não posso trazer a cor para a Grécia. Cor é um elemento de discriminação racial, de marca racial no Novo Mundo, na escravidão do século XVI e século XVII, mas não é um elemento de cor marcante para a sociedade grega. Ser escravo grego não quer dizer ser negro. Esse distrator tentou nos distrair, mas não conseguiu, porque o aluno interativo sabe. Grécia não trata escravo por cor. E a nossa última alternativa, do avanço da urbanização no Brasil colonial. Fator de desestímulo ao trabalho escravo. Será que no Brasil, quando a urbanização surgiu, houve uma queda da escravidão? É isso que esse distrator nos quer dizer? Em virtude da ampliação do mercado de trabalho livre, não houve essa grande ampliação. A gente sabe que a sociedade urbana colonial, a gente pode falar a partir da mineração, e a mineração trouxe sim um aumento do uso do escravo, né, que atraía grande parte do componente das classes desprivilegiadas coloniais. Em 2013, no Enem, nós tivemos uma questão que mexeu um pouco com a nossa interpretação imagética e nossa interpretação textual. E aí eu trago uma questão para que a gente possa refletir mais uma vez. PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL e PRT. Todos esses com o mesmo P, P de partido. Lembre-se, o aluno interativo sabe que o princípio do partido é um grupo de pessoas que tomam parte por um determinado objetivo, uma determinada ideologia. Isso significa para nós que partido é todos aqueles que se afiliam em só nicho ideológico.
E aí nós temos, voltando um pouco ainda à nossa alternativa, e aí nesses partidos nós temos um nome associado finados. Partidos finados, partidos mortos, partidos que já definharam. Então agora vamos para o nosso próximo elemento, que é o nossa chave de comando. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, um dos jornais de circulação da época no Brasil em 1965. Então você para um pouco, marque essa data, uma data da ditadura militar. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela o que é esse momento revela? O que é que esse partido revela? O que é que a falência, a morte de todos esses partidos revelam? Extinção dos partidos nanicos, retomada dos partidos estaduais, adoção do binarismo regulado, superação do fisiologismo tradicional, valorização da representação parlamentar. Não há uma valorização de uma representação parlamentar porque a questão não fala em parlamento. A questão não está falando em fisiologismo tradicional, porque se eu estou acabando com todos os partidos, não há um tradicionalismo sendo mantido, há uma inovação, um novo momento. Nosso gabarito C, adoção do bipartidarismo, porque todos os partidos foram destruídos para surgir a Arena e o MDB. B, retomada dos partidos estaduais, não se retoma nada porque se está se matando. Extinção dos partidos nanicos, em nenhum momento a questão fala em partidos nanicos, nem especifica o tipo de partido, logo a gente não pode concordar com o distrator da alternativa A. Nosso último momento, nosso último elemento, nossa última questão, nosso último item nos diz: ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros, veja, fazendeiros, têm de aumentar o número de seus trabalhadores. O aluno interativo começa a pensar, todo fazendeiro tem propriedade? Fazenda no Brasil significa latifúndio. Latifúndio significa muitos trabalhadores, não poucos. Então comece a pensar um pouco nessa questão assim. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários. As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos. Então, parando um pouco, a questão nos apresenta fazendeiros, nos apresenta trabalhos, nos apresenta a palavra escravos. Então eu estou falando do trabalho escravo associado à imagem do fazendeiro. Sem o menor auxílio pecuniário do governo. O fazendeiro, então, tinha sua fazenda, seus trabalhadores eram escravos e a compra desses escravos não eram financiadas pelo Estado. Ou seja, o auxílio pecuniário não vinha do governo, o próprio fazendeiro dependia. O aluno interativo, então, pensa: qual é a próxima fase do trabalho humano no Brasil? O ingresso de imigrantes. E no ingresso de imigrantes nós temos um pequeno fator. O fazendeiro, então, pede ajuda ao governo para que ele pudesse coparticipar nesse auxílio econômico. Então, continuando o texto. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, comprava seu escravo com o próprio dinheiro, próprio recurso, e se é possível obtê-lo ainda, posto que de outra qualidade de trabalho humano, por que motivo não hão de procurar alcançá-lo pela mesma maneira? Isto é, à sua custa. Resposta de Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Vergueiro. Então vamos começar a perceber o que é que a chave de comando nos quer extrair ou quer tematizar desse texto. O fragmento do discurso dirigido ao parlamento. Então é um discurso dirigido ao parlamento, do Império, refere-se às mudanças. Olha, eu tenho uma sociedade escravocrata, latifundiária, e a chave de comando fala em mudanças então em curso. Se eu tenho mudanças em curso, parece que eu tenho escravidão mudando para o quê? Olha, presta atenção, eu tenho escravidão mudando para o quê? Em curso no campo brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... A questão ela quer focar. Qual é o confronto entre o Estado e a elite agrária? Um confronto de interesses. Vamos buscar esse confronto. Alternativa, então, A. Fomentar ações públicas para ocupação das terras do interior. Em nenhum momento da questão, a elite e o Estado estão disputando ocupações interioranas. A palavra ocupação não aparece na questão e não está estabelecendo nenhuma relação geográfica até o prezado momento. Adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira. Quero lembrar vocês
que nenhum dos dois elementos, seja Estado, seja elite, tem a mínima pretensão de proteger mão de obra assalariada. Lembre-se que o século XIX é um século de exploração na sociedade brasileira, principalmente do trabalho. Alternativa C, definir uma política de subsídio governamental para fomentar ou fomento da imigração. Lembre-se, toda elite quer que o Estado pague a conta. E nessa situação histórica não é diferente. A imigração, então, era muito cara, muito custosa. A elite tenta, então, pressionar o Estado para que o Estado possa proporcionar e fornecer o subsídio necessário para que se monte a mão de obra trabalhadora nos próximos momentos. Então, nosso gabarito C. E ainda temos dois elementos distratores: regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas. E no momento está se falando em regulamentar. A exigência na questão é econômica e todo regulamento de tráfico é um elemento político. A questão ela tematiza na economia e não na política. E por fim, o último distrator: financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência. Não está em questão a agricultura de subsistência, nem muito menos a problemática da fixação de famílias. Essa foi a nossa aula de revisão final, antes de você executar a grande obra chamada Enem, ao qual o aluno interativo está extremamente preparado pelas várias problematizações e racionalizações e jogos lógicos que psicopedagogicamente nós montamos ao longo desse ano com os nossos alunos. Vai aquele abraço, professor Seymour. Não desejo boa sorte, desejo boa prova.